Então, batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa se torna uma nova criatura em Cristo e um filho de Deus no momento do batismo. Não é quando levanta a mão, não é quando lê a Bíblia, não é quando dá dinheiro na igreja, não é nada disso. Não é quando frequenta as reuniões. A pessoa se torna nova criatura e filho de Deus no momento do batismo, por causa de sua fé e de sua obediência de oração à palavra de Deus. Por crer em Jesus, por ter sido purificado de seus pecados, por ter nascido de novo, por ter se tornado um filho de Deus, e a pessoa recebe o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 39, encontramos uma promessa de Jesus. Em João 7, 37 e 39, encontramos a promessa de Jesus. No último, João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rio de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito e mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha só, até então, até esse momento que Jesus falou, o Espírito Santo ainda não tinha se dado. Ou seja, versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito e mais tarde receberia os e nele crescem. Então, mais tarde ia receber o Espírito e crer nele. Nós já vimos nas aulas passadas, e é crer. Nas religiões, crer, levantar a mão e aceitar Jesus. Na Bíblia, não é isso, não. Na Bíblia, crer é obedecer. Nós já vimos isso, né? Ok. O Espírito seria dado após Jesus ser glorificado, ou seja, subir ao céu e sentar-se à direita de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, aí o Espírito Santo foi dado. Até então, o Espírito Santo não seria dado ainda. Esta seria a condição ou requisito para que o Espírito Santo fosse dado. Jesus precisava morrer na cruz, subir ao céu, sentar à direita de Deus, e aí o Espírito Santo vai ser dado. Então, só assim o Espírito Santo foi dado. Antes disso, o Espírito Santo não poderia ser dado ainda. Todos estes benefícios são recebidos em função do do indivíduo. A salvação é recebida no mesmo a salvação é recebida, é, a salvação, o recebimento do Espírito Santo são recebidos quando a pessoa crê. Nós já vimos o crer na Bíblia, ok? É o crer, e o crer na Bíblia é aquela equação, acreditar mais obedecer. Então, nós já vimos durante esse curso e o mundo religioso está errado quando fala que deve levantar a mão. Não, levantar a mão não está fazendo nada, né? O Espírito Santo é dado quando a pessoa crê e obedece. Então, está falando do batismo aí, né? Muito bem.
E esta promessa já foi cumprida e está disponível nos dias de hoje a todos. Tudo isso já aconteceu e o Espírito Santo está disponível. Disponível. Então, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? O Espírito Santo está disponível. Vamos ver mais. Em Atos 5, versículo 32, nós somos testemunha de tudo isto, nós e o Espírito Santo, e Deus dá aos ele obedece. O Espírito Santo dá aos ele obedece. Então, a primeira obra de obediência é o batismo, né? É o batismo. A primeira obra de obediência é o batismo. Aos ele obedece. Deus dá o Espírito Santo a quem? Resposta: aos ele obedece. Jesus disse em João 7:39. Texto que lemos há pouco, né? Já lemos essa passagem, né? E a promessa do Espírito Santo seria dado aos que crescem. E em Atos, onde lemos, e o Espírito é dado aos que lhe obedecem, né? O Espírito Santo é dado aos que obedecem ao Senhor, né? Então, nós já vimos o que é obedecer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, quando você se arrepende, quando você crê, né, e é batizado, então você está recebendo o Espírito Santo, está recebendo o Espírito Santo, ok? É assim que a pessoa recebe o Espírito Santo. Muito bem. E o apóstolo Paulo disse em Atos 4, versículo 6. Atos 4, versículo 6, ele diz: E porque vocês são filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual chamava Pai. Então, porque vocês são filhos, então, só recebeu o Espírito de Deus para habitar quem tornou-se filho de Deus. Tornou-se filho de Deus, ele e ouviu, creu, se arrependeu, confessou e foi batizado. No momento do batismo, ele recebe o Espírito de Deus. E aí Paulo fala que o Espírito de Deus, Deus dá aos que lhe obedece, né? Muito bem. O Espírito Santo é uma promessa recebida por eles e se torna filho de Deus. Já falei, filho de Deus ouviu, ele se arrependeu, confessou, se batizou. Se batizou, se torna filho de Deus. Se você tornou-se filho de Deus antes do batismo, então está errado. Está errado isso, né? Então, para a Bíblia, está tudo de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala lá, nada acrescente e nada tire da palavra. Ok? Então, se fez errado, não aconteceu nada. Ok? Muito bem. Então, Efésios 1, versículo 13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, e os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo, a promessa, e é a garantia da nossa herança até a redenção na eles e pertence a Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo não é para a pessoa fazer milagre, pular, gritar, fazer tudo aquilo lá. Tudo aquilo ali é palhaçada de religioso. O Espírito Santo é a garantia e você é salvo. Isso é o Espírito Santo na sua vida. A garantia e você é salvo. Se o Espírito Santo não habita em você, você não tem salvação. O Espírito Santo é a garantia e você é uma pessoa salvo. Ok? Isso é o Espírito. O penhor, penhor. Quando você ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, então você tem salvação. E a garantia que você tem e você é salvo, a garantia que você é salvo é o Espírito Santo habitando em você. E você precisa
é manter o Espírito Santo ativo em sua vida, porque se você perde o Espírito Santo, você perde a garantia da salvação. Então, precisamos ver em você os frutos do Espírito Santo e prova que o Espírito Santo está em você. Aí você já sabe quais são os frutos do Espírito Santo, não é mesmo? Muito bem. Em Efésios, a mensagem, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a, a boa notícia, e trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e creram em Cristo e Deus pôs em você a sua marca de propriedade quando lhe deu o Espírito Santo e ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu aos seus povo, ao seu povo. E isto nos dá a certeza de que Deus estará libertando, Deus estará, Deus dará liberdade completa aos que são porta, seus portatos, ouvemos a sua olha. Portanto, né, louvemos a sua olha. Então, olha só, você passa aí na rua, aí você vê uma placa e vê o brasão ou o desenho do governo. E aí tem escrito propriedade do governo. Né? Então, quando você é batizado, Deus bota um carimbo em você, como você é uma propriedade dele. E este é o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo habitando em você é uma marca de que você é uma propriedade de Deus. É isto e é o Espírito Santo habitando em você. Ok? Depois vamos abrir para a pergunta. Os filhos de Deus são selados e selo é indicado de propriedade, é selado, né? O Espírito Santo é selado. E o selo é uma indicação de propriedade. Se tem um selo, então você pertence a ela pessoa ou a ela entidade. Então, o Espírito Santo é o selo dizendo que você é propriedade de Deus. No primeiro século, as autoridades selava com uma marca e representava o governo. Tudo era propriedade do governo. Até hoje se faz isso, principalmente em alguns países. Você vai em uma escola ou numa faculdade do governo, tudo, elas cadeiram, os alunos sentam, eles movem, atrás do móvel tem uma placazinha dizendo propriedade do governo, patrimônio do governo. Então, o Espírito Santo está habitando em você, quando você ouve, crê, se arrepende, confessa e é batizado, então o Espírito Santo habita em você, como a marca de que você agora é uma propriedade do do governo de Deus, né? Ou seja, você é uma propriedade de Deus, né? Então, isso é a importância do Espírito Santo em nossa vida. Ele usava, então, no primeiro século, as autoridades selavam uma marca e representava o governo. Tudo era propriedade do governo. Eles usavam cera ente e era colocado num local e marcava a cera com um brasão ou emblema do governo. E ficava claro para todos que aquele objeto ou aquela carta ou aquela área ou aquela propriedade pertencia ao governo, ok? Então, o Espírito Santo em você prova que você pertence a Deus. Hoje encontramos placas declarando, né, propriedade do governo federal. O Espírito Santo, como vemos aí no texto de Efésios, também é uma garantia, né? A palavra
em outras versões. Então, há umas, o Espírito Santo é a garantia ou o penhor. Em algumas traduções, a palavra aparece penhor. Penhor é garantia. Você sabe o que é penhor? Você está precisando de um dinheiro, aí você vai no banco lá e você fala, estou precisando de 50 mil reais. Aí você mostra um objeto ao gerente. Aí o gerente olha, 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 examina e vê que o objeto vale 100 mil reais. Então, ele te dá 100 mil, ele te dá 50 mil e você vai embora e você deixa ele objeto lá como penhor. A garantia, você vai voltar para pagar o dinheiro que você pegou emprestado lá. Então, o Espírito Santo é a garantia e Jesus vai voltar para pegar você. Ok? Então, assim é o Espírito Santo nos filhos de Deus, é a garantia da redenção eterna, da salvação eterna. Então, ele tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, tem a garantia da salvação. Agora, se você levantou a mão e aceitou Jesus, mesmo que você foi batizado um ano, 6 meses, 2 meses depois, você não tem o Espírito Santo habitando em si. Porque a Bíblia diz, nada é sente, nada tire. Então, não é correto levantar a mão e aceitar Jesus e já é nova criatura. Nós estamos vendo na Bíblia e não é assim. Se você fez do jeito das religiões, então você precisa fazer do jeito da Bíblia, né? Para garantir a sua redenção. Ok? O Espírito é dado aos filhos de Deus. Ok? Então, Romanos 8:9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a isto. Então, antes do Espírito Santo habitar em você, ou seja, antes de você se entregar a Jesus através do batismo, você vivia dominado pela carne, fazia e você iria e os desejos da carne ordenava. A hora que o Espírito Santo habita em você, você vive com a ordem do Espírito. Você vive com os frutos do Espírito. Nas obras da carne, já não vive mais em você, né? Então é assim, e tem que ser. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo tem os frutos do Espírito, né? Nós vemos lá em Gálatas. Ele já não vive mais de acordo com o mundo, de acordo com a carne, de acordo com os seus desejos. Vive movido pelo Espírito Santo de Deus, não movido pelos prazeres do mundo nem da carne. É possível não ter o Espírito Santo e mesmo assim ser salvo? Não, não é possível. Se não tem o Espírito Santo de Deus, está perdido. Para ser salvo, é necessário ter o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo é vida. Vida. Tem que ter o Espírito Santo de Deus para ter a salvação. Com base neste texto, concluímos a uns ensina, hoje em dia, é completamente errado. Nós vemos na Bíblia, e muitos ensinam é completamente errado. Em vez de eu ficar, em vez de você ficar, em vez de nós ficar defendendo nossas religiões, nós devemos escutar o que a Bíblia diz, porque a nossa salvação está em jogo. A pessoa levanta a mão para ser salvo, depois, no futuro, será batizado. E vai ser batizado no futuro por imersão. Mas não é assim que a Bíblia diz. Deus não trabalha um erro. Deus trabalha com a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Meu povo erra por não conhecer a verdade. Então, isso é um erro. Levantar a mão e aceitar Jesus. E não, mas eu fui batizado. Oh, mas você aceitou Jesus quando levantou a mão. Isso não está certo. Isto é errado. Se você levantou a mão e aceitou Jesus e foi batizado no futuro, então isso não é o batismo bíblico, não é o batismo
da redenção, da salvação, do perdão do pecado. Não é assim o Espírito Santo passa a habitar em você. E isso é o batismo das religiões. O batismo para a salvação, para o perdão do pecado, é o batismo da Bíblia. Ok? Então, presta atenção como foi o seu batismo. Mas como pode ser dito a esta pessoa e ela está salva, se não foi batizado para remissão de pecado e recebimento do Espírito Santo? Levantou a mão, aceitou Jesus, já nasceu de novo. No futuro, uns 6 meses, 2 meses, 1 ano, foi batizado. Então está errado, isso não é o bíblico. A pessoa que fez isso não tem os perdão não tem os perdão do pecado ainda, nem tem o Espírito Santo habitando em si. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Outros dizem que a pessoa primeiro é salvo para só depois receber o Espírito Santo. Também está errado. Se você fez isto, então isso não é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que é impossível não ter o Espírito Santo e ser salvo. Mas a Bíblia diz que é impossível não ter o Espírito Santo e ser salvo. Se você, olha só, você levantou a mão, aceitou Jesus, depois você foi batizado. Então, aquele batismo não foi bíblico, foi o batismo das religiões, e o batismo das religiões não passa de um banho. O batismo para perdão de pecado é o batismo bíblico. Se você levantou a mão e depois foi batizado, você não foi batizado um batismo bíblico. E é impossível a pessoa não ter o Espírito Santo e ser salvo. Para ter o Espírito Santo habitando em si, a pessoa tem que ter sido batizado com um batismo bíblico. Se você não foi batizado com um batismo bíblico, você levantou a mão, aceitou Jesus, já se tornou nova criatura, depois você foi batizado. Esse batismo não é o batismo bíblico, por isso você não teve perdão, seus pecados perdoados ainda, por isso você não tem o Espírito Santo habitando em você ainda. Porque você não teve o perdão dos seus pecados, porque aquele batismo foi o batismo baseado nas religiões e não baseado na palavra de Deus. Ou tem o Espírito Santo, é um salvo, ou não tem, é um. Ou tem o Espírito Santo, é um salvo, ou não. Ou não tem, porque não é salvo. Ok? Então, tudo precisa ser de acordo com a palavra de Deus. A ordem é nada acrescentar e nada tirar. Então, uma regra geral é estabelecida na Bíblia. Os perdidos do mundo não podem receber o Espírito Santo. Tem que tornar filho de Deus. Filho de Deus é ele que ouviu, ele se arrependeu, confessou e foi batizado. Nesta ordem. E aí sim, está de acordo com a palavra de Deus. Mas ele é dado aos rei. E, logicamente, nós já vimos em várias aulas os que obedecem. Ele é dado aos que são filhos de Deus. Filho de Deus, olha só, toda a população do mundo não é filho de Deus, é criatura de Deus, porque vive em pecado. Quando ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. E aí o Espírito de Deus habita nessa pessoa. E aí ela tem a garantia da salvação. Se você não foi nesta ordem, então você precisa rever antes de ser tarde demais. O batismo ou o Espírito Santo? Eu tenho uma pergunta até agora? Fique à vontade, liga seu microfone. Ok, como ninguém tem pergunta, então vamos em frente. Professor,
Alô? Oi, pode falar, estamos ouvindo. Paz. Paz, você tem uma pergunta? Sim. Tenho uma pergunta. Cá fala Ibo Shimoyo, província de Manica, Angola. Nós temos uma pergunta, questão do batismo. O formador aí estava a perguntar, estava a dizer que se você não ser batizado na totalidade ou não ser batizado no, no Espírito, você não está salvo. Então, a nossa pergunta é a seguinte: tem outras igrejas que batizam com água nas bacias, nas igrejas, leva água nas igrejas, nas bacias, dizem que nós estamos a batizar. Ah, e depois a pessoa aceita Jesus, passando 2 anos, a pessoa deve ir no batismo. Então, outras igrejas, a pessoa aceitou Jesus, leva a pessoa para um rio para batizar. Então, queremos saber quem está correto. É aquele que leva para o rio ou aquele que batiza no, na bacia, na igreja, dentro da igreja? Bom, olha só, es- os dois pode estar errado. Olha o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, é para você receber o Espírito Santo de Deus, você precisa ser batizado com o batismo bíblico. O batismo bíblico Amém, é amém. aquele batismo e você ouve, crê, se arrepende, confessa, e aí você é batizado no momento. Agora, ela pessoa e foi na igreja, o pastor fez um apelo, a pessoa levantou a mão e aceitou Jesus, e depois, no futuro, ele foi batizado, mesmo ele sendo batizado no rio, ele não é um batismo. O batismo da Bíblia, a pessoa aceita Jesus no momento do batismo. No mundo religioso, a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, e depois ele vai aí no rio e batiza a pessoa. Mesmo tendo sido batizado no rio, então ele batismo não foi válido, porque o pastor, a religião ensinou para ele aceitou Jesus quando levantou a mão. A pessoa aceita Jesus quando é batizado e não quando levanta a mão. Então, se você levantou a mão, aceitou Jesus e não foi batizado de imediato, no mesmo momento, e aceitou Jesus, então aquele batismo foi errado. Agora, batizar em uma bacia, eu nunca vi, a não ser e tem uma bacia tamanho bastante para imergir a pessoa todo. Eu não acho que existe uma bacia desse tamanho para imergir. A batismo é imersão, imergir a pessoa todinho na água. Se a pessoa foi imergida totalmente na água, tanto faz numa bacia, ou no ané, ou no rio, ou na piscina, foi válido. Mas não existe um caneco, um copo, um balde, uma bacia e dê para imergir a pessoa todinho. Né? Então, o batismo não é derramar um pouquinho de água na cabeça, não é isso, é o batismo. O batismo é imergir a pessoa todinho na água. Então, precisa haver água bastante para imergir a pessoa todinho. Então, batizar em uma bacia está errado. Agora, a pessoa pode ter batizado no rio e mesmo assim está errado. E foi batizado no rio, mas aceitou Jesus quando levantou a mão. E 6 meses depois, 4 meses, foi batizado. Está errado também. Os dois pode estar errado. Deu para entender? Amém, deu para entender, deu para entender. Nós assistimos um batismo numa igreja. Ele estava com uma bacia, com um jarro de água. O pastor disse que estava a batizar aos irmãos.
Ah, por isso eu estava a perguntar. E a outra pergunta, uma pessoa deve receber quantos batismos? Então, batizar, pegar uma bacia de água, levar para a igreja, pegar um jarro, encher de água e derramar na cabeça da pessoa, isso não é batismo. Então, essa pessoa não foi batizado, um batismo bíblico, o batismo de perdão de pecado, o batismo que vai levar a pessoa a ser nova criatura. Então, esse batismo, se você teve esse batismo, você não foi batizado. Agora, a igreja levou você para o rio e batizou você lá no rio. Mas você foi salvo não quando foi batizado, você foi salvo quando levantou a mão. Mesmo sendo batizado no rio, aquele batismo também não foi válido, porque a pessoa foi salvo quando levantou a mão. Levantando a mão não dá salvação para ninguém. Então, também está errado. Esse seu batismo não foi exatamente, se não foi exatamente como a Bíblia diz, está errado. E mais alguma pergunta? Não, 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 não. Era só isso. Ah, a E outra questão estava. você perguntou quanto batismo tem. A Bíblia diz só Sim, um sim. batismo. Não existe dois batismos. Só existe um batismo. A Bíblia fala lá em Efésios: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Existe um só batismo, não dois. Quando você é batizado na água, você também é batizado com o Espírito Santo. Quando você é batizado na água. Por quê? Quando você é batizado na água, você se livra dos seus pecados. Quando você é batizado na água, você é batizado na água para quê? Para perdão dos pecados. Então, quando você foi batizado na água, você teve seus pecados perdoados. E agora que você não tem pecado, o Espírito Santo habitou em você. Isto é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ele é batizado na água. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo habitou em você porque você foi batizado na água e por causa do batismo da água, você teve seus pecados perdoados. E aonde não tem pecado, o Espírito Santo está lá. Onde tem pecado, não tem o Espírito Santo. Mas onde não tem pecado, tem o Espírito Santo. Você foi batizado e agora não há pecado em você, o Espírito Santo está em você. Então, você é batizado na água e quando você é batizado na água, também você é batizado no Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é a garantia, como nós já vimos, e você é salvo. Deus garante a você que você é salvo. É a garantia, o Espírito dele habitando em você. Esta é a garantia da salvação. O mundo religioso vai dizer que o Espírito Santo habitando em você é para falar em língua, é para fazer milagre, fazer isso aí. Nada disso, está tudo errado. O Espírito Santo habitando em você não é para fazer nada disso. É a garantia que você é salvo. Eu tenho a garantia, eu sou salvo. É a garantia, o Espírito de Deus habitando em você. Ok? Se tiver mais uma pergunta, leia o seu microfone. Quando é que ele é dado aos filhos de Deus? Então, quando é que o batismo, quando é que o Espírito Santo é dado aos filhos de Deus? Hoje em dia, ouve-se falar de um que seria outro batismo a ser recebido, o batismo com o Espírito Santo. Há uns diz que a pessoa precisa ser batizada em água para só depois ser batizado com o Espírito Santo. Há uns diz isso. Mas a Bíblia diz haver um só batismo. E já lemos isto nas lições sobre batismo na água. Nós já vimos Efésios 4, versículo 5. Há um só batismo. Ok? Então, Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há dois batismos. Batismo na água e batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que há um só batismo. E nós já estudamos sobre isto, né? Sobre batismo. A Bíblia diz com clareza, há um só batismo, não dois. Então, o mundo religioso vai dizer que há batismo na água e batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que há um só batismo.
Você vai ficar uma mentira dos religiosos ou uma verdade da Bíblia? Você escolhe. Não dois, em água e no Espírito. Não existe isso. O batismo é um só. O batismo aconteceu no dia de Pentecoste, e não antes, e não depois, no dia de Pentecoste. Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperai pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes. Então, ali, a partir dali, o Espírito Santo vai começar a habitar nas pessoas. No início ali, habitou somente nos apóstolos. Mas ali os apóstolos vai pregando o evangelho, pregando o arrependimento, pregando a salvação, as pessoas vai crendo, vai se convertendo e vai sendo batizado. E as pessoas vai recebendo o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, não passou a habitar em toda a população, ficou disponível. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Você fala da Bíblia para um, essa pessoa ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, o Espírito Santo já está disponível, habita nele. Fala um outro, ele se converte ao Senhor, o Espírito Santo já está disponível e habita nele. E assim acontece até os dias de hoje. Ok? Vamos abrir para mais perguntas. Jesus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, não como uma promessa contínua, como se fosse continuar acontecendo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma só vez. O Espírito Santo desceu e ficou disponível para toda criatura, para habitar em toda a carne. Quando a pessoa ouve, crê, se arrepende, confessa e é batizado nas águas, o Espírito Santo e já está disponível, habita nele. Okay? Ele estava deixando esta promessa aos seus apóstolos e dizendo que havia acontecer dentro de poucos dias, como um evento único. Ok? Então, e de fato já havia uma profecia no Velho Testamento, no livro de Joel, que dizia que seria assim e aconteceria de uma vez por toda. Então, o batismo com o Espírito Santo não foi como o batismo nas águas, e acontece cada vez que alguém se converte. A pessoa se converte, batismo na água. Amanhã a pessoa se converte, batismo na água. Depois da manhã a pessoa se converte, batismo na água. O batismo com o Espírito Santo está ligado ao batismo na água. Quando você é batizado na água, você já expliquei isso, você se livra dos pecados. Como você não tem mais pecado, porque foi batizado nas águas, aí o Espírito Santo habita em você. Pronto, não existe dois batismos, está de acordo com o que a Bíblia diz, há um só batismo. E esse um batismo é o batismo nas águas. Não existe batismo na água e batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma vez só aconteceu e mais nada. Por causa daquele batismo com o Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, por causa daquele batismo, o Espírito Santo ficou disponível para ele, para todos aqueles que se converteram ao Senhor, ok? Para todos aqueles que se converteram ao Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo ficou disponível. Quando você ouve, crê, se arrepende, confessa e é batizado na água, o Espírito Santo já está disponível, habita em você. Então, é assim que acontece. O batismo com o Espírito Santo está ligado
ao batismo na água. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é o mesmo batismo na água. Quando você é batizado na água, você não tem mais pecado e o Espírito Santo habita em você. Este é o batismo com o Espírito Santo. É o mesmo batismo nas águas. Ok? Então, a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes em Atos. Ali em Atos, capítulo 2, o Espírito desceu, o Espírito de Jesus desceu e ficou disponível. Disponível para quem? Para todas as pessoas do mundo. Quando as pessoas ouvem e se arrependem, confessam e é batizada, o Espírito Santo habita nele. Então, o batismo na água está junto, é o mesmo batismo com o batismo com o Espírito Santo, é o mesmo batismo na água. Ok? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Então, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Jesus, deixe o pecado, se entregue de oração a Jesus. E aí, esse batismo nas águas vai deixar você sem pecado. E onde não tem pecado, o Espírito Santo habita. Pronto, deu para entender isso, não é? Atos 2, 16. E de fato está acontecendo e o profeta Joel disse, e eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Então, olha só. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas do mundo. Agora, aquela pessoa, ele vizinho seu, não tem o Espírito Santo ainda, mas a Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Quando todas as pessoas se converter ao Senhor, o Espírito Santo habita nele. Ele não é uma condição: ouvir, ele se arrepender, confessar, se batizar. E aí, quando você faz isso, aí cumpre-se o que está escrito aí: derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. O Espírito Santo é habitar sobre todas as pessoas, mas o pecado da pessoa não deixa o Espírito Santo habitar nele. Aí, quando você ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, e aí você não tem mais pecado. O pecado impede o Espírito Santo habitar em você. Quando você é batizado, você não tem mais pecado, aí o Espírito Santo habita em você. Então, o mundo religioso, as religiões fazem uma confusão, mas não é verdade. A Bíblia é a verdade. Ok? Então, derramarei, a profecia já havia pedido, e isto aconteceria. E Pedro disse: aconteceu naquele dia, não antes e nem depois. A profecia fala: derramarei do meu espírito. E Pedro está dizendo: aquilo que foi profetizado está acontecendo agora. Não vai acontecer, está acontecendo. Mas ocorre e foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 1, versículo 16, para aí. Mas nada do que ele fez ou foi feito por intermédio dele antes do dia de Pentecostes se chamou batismo com o Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo só aconteceu uma vez na Bíblia e foi em Atos capítulo 2. Tudo que aconteceu antes não foi batismo com o Espírito Santo. Tudo que aconteceu depois não foi batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi naquele dia e não aconteceu mais nunca. Ficou disponível. É a morte de Jesus. Jesus não morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade? Morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade. Mas o seu vizinho não tem os pecados perdoados. Por quê? O pecado, o perdão de Deus, Jesus morreu para perdoar o pecado do seu vizinho, mas ele não tem os pecados perdoados ainda. Como assim? Se Jesus morreu para perdoar os pecados dele, como ele ainda tem pecado? O perdão está disponível para ele. Ele, para receber,
esse perdão e está à disposição dele, ele precisa ouvir, ele se arrepender, confessar e se batizar. Aí ele recebe esse presente, está disponível para ele. Jesus não vai morrer cada vez que alguém se converte. Ele já morreu. E a pessoa não tem ainda o perdão do pecado. Mas Jesus já morreu por ele. Mas ele ainda tem pecado ainda. O perdão está disponível para ele. Ele ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, então ele pegou o presente dele. O batismo, o Espírito Santo é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Espírito Santo já está disponível onde ele ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, ele não tem mais pecado, o Espírito Santo habita nele. Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. É dizer, e Deus tornou-se o Espírito disponível a toda a carne. Eu acabei de falar. Está disponível. E olha só, você, você está com fome, não comeu nada hoje, não bateu a bichar, não almoçou, dormiu sem jantar, não matou bichar e nem almoçou ainda. Você está com fome. Eu tenho lá em casa um prato de comida para você. Está lá disponível para você. Mas você continua, você está com fome e vai continuar com fome. Se você não for lá buscar o prato de comida e está lá para você, você vai continuar com fome. A comida está à sua disposição, lá no prato, na mesa, mas você vai continuar com fome, porque você não foi buscar a sua comida. Ok? Então, a mesma coisa é: Jesus morreu na cruz, o perdão está disponível, mas a maioria das pessoas, não foi buscar o perdão. E está disponível. O Espírito Santo está disponível também. Quando ele recebe o perdão, ele também recebe o Espírito Santo habitando em si. Porque antes do dia de Pentecostes, o Espírito era dado não para uma habitação ou morar interior, ou morada interior, não para permanecer para sempre no homem, permanente, né, no homem, mas era dado temporariamente. Olha só, antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não habitava em ninguém, desde Gênesis até a descida do Espírito Santo, ninguém teve o Espírito Santo habitando em si. O Espírito Santo estava com alguém durante uma tarefa e Deus deu. Deus deu a Moisés uma tarefa. É, Daniel, Tomás, pode ligar seu microfone. Pedro, Mário, pode ligar seu telefone. Seu telefone, não, ligar seu microfone. Obrigado. Então, já me esqueci, eu estava falando. Muito bem. Moisés, Deus deu uma tarefa a ele. Enquanto ele está cumprindo a tarefa, o Espírito Santo estava com ele, não estava nele. Não estava nele, estava com ele. Quando ele terminou a tarefa, o Espírito Santo não está mais com ele. Então, mas habitar na pessoa só depois do pecado ter sido perdoado. O Espírito Santo só habita na pessoa quando a pessoa tem os pecados perdoados. E a pessoa tem os pecados perdoados quando é batizado. Ok? Então, quando a pessoa é batizado, então, automaticamente, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. Ok? Então, é por isso que a Bíblia diz que existe um só batismo. E é por isso que o seu batismo tem que ser bíblico. Se o seu batismo não for exatamente como a Bíblia diz, você não teve o pecado perdoado e você não tem o Espírito Santo habitando em si. Ou seja, você ainda não é um filho de Deus. Muito bem. Deus cumpriu a promessa de e derramarei do seu Espírito, não para disponibilizar ou tornar-se acessível apenas a umas pessoas, como acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo habitava em alguém, habitava em Moisés,
não habitou mais ninguém, depois habitou em outro, habitava em um e outra pessoa assim, né? Então, mas hoje o Espírito Santo está disponível para habitar em toda criatura, quando toda criatura se converteu ao Senhor, né? Então, não para disponibilizá-lo ou tornar-se acessível apenas a uma pessoa, como acontecia no Velho Testamento, sob a velha aliança, mas para disponibilizar a todas as pessoas e dá-lo ao que fosse batizado em água. Já falei tudo isso, né? Quando a pessoa é batizada na água, ele recebe o Espírito Santo habitando em si. Então, a Bíblia diz que há um só batismo. Então, há um só batismo mesmo. O batismo, o Espírito Santo está ligado ao batismo nas águas. Foi batizado na água, a pessoa tem os pecados perdoados e tem o Espírito Santo, e passa a ter o Espírito Santo habitando nele. Muito bem. O batismo com o Espírito Santo já aconteceu. Da mesma forma que Jesus morreu uma única vez, o Espírito Santo foi derramado de uma vez por toda, sobre toda a carne. Ou seja, tornou-se disponível. Oh, já expliquei isso, né? Isso, nós estou lendo aí, já expliquei, né? Eu falo a lição antes da lição aparecer, né? Essa lição já está gravada na minha mente, né? Então, já falei isto aí, né? Muito bem. E da mesma forma, e só os que creem, se arrepende e são batizados, recebem o benefício da morte de Jesus, é, ou ei. E da mesma forma, e só os que creem, se arrepende e são batizados, recebem o benefício da morte de Jesus, também é, também morreu por todos. Jesus também morreu por todos, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ah, é interessante. Jesus morreu por todas as pessoas. O Espírito Santo foi dado a todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas têm os perdão dos pecados e nem todo mundo tem o Espírito Santo em si. Mas o Espírito Santo foi dado a toda, foi derramado para todas as pessoas. O perdão do pecado foi Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados. Mas a maioria das pessoas não tem o perdão do pecado perdoado. Mas o perdão do pecado já está disponível, como eu já expliquei. A pessoa ouve, ele se arrepende, confessa e é batizado, recebeu o perdão e estava disponível para ele. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ok? Quando a pessoa é batizada, a pessoa recebe o benefício da morte de Jesus e recebe também o benefício do Espírito Santo. O benefício do derramamento do Espírito Santo. Ok? Então, eu espero que esteja bem claro. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Pode ler seu microfone. Por isso, todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo. Todas as pessoas salvas são batizadas no Espírito Santo. Em Atos 2:39 fala, depois de Pedro dizer-nos, aí versículo 20, versículo 38, e a eles e se arrependesse e fosse batizado, receberia o dom do Espírito Santo. Olha só, em Atos 2, 37 e 38. E faremos, irmão, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e faremos, irmão? Pedro responde, arrependei-vos e de você é batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Está vendo os dois benefícios aí? Arrependei de você é batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Por que recebe o dom do Espírito Santo? Porque tem os pecados perdoados, como eu já falei. Onde não tem pecado, o Espírito Santo está. Onde tem pecado, o Espírito Santo não está. Está vendo? Arrependei de você é batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Está vendo? Então, batismo, o Espírito Santo
e o perdão do pecado está ligado um no outro. Quando você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo habitando em si. Pergunta. Aí Pedro fala, para vocês, os judeus naquela época, para os seus filhos, futuras gerações, né? E para todos que estão longe. Aí tem uma pergunta. Pedro, Mário, desligar micro. Obrigado, Pedro. Telefone. Tá vendo como tá tudo? Não dá para fazer confusão. O mundo religioso faz confusão à toa, faz de propósito, porque a Bíblia está clara aí, tá vendo? Então, para vós outros, a promessa é para vós outros, judeus, para vossos filhos, futuras gerações, e para todos que estão longe, os gentios, né? Para todos a ele e o Senhor Jesus chamar, os cristãos de todas as épocas. Para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, que eram os gentios, e para todos quanto o Senhor mandar. Então, tá vendo? Para nós hoje também. Ok? E aí, eu já citei já, né, Atos 2:38, Pedro respondeu, arrependei-vos de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo, para eu os seus pecados sejam perdoados, e você recebe de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos eles e o Senhor, vosso Deus, chamar. Então, já citei essa passagem antes dela aparecer aí, né? Então, tá vendo aí? Arrependei em nome de Jesus para a remissão dos meus pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, o Espírito Santo e o pecado, o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo e o batismo nas águas está ligado. Foi batizado nas águas, recebe dois presentes: perdão dos pecados, e por causa do perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo habitando em si. Está sempre aí, está claro. Então, se você. É por isso que seu batismo bíblico, se você levantou a mão, aceitou Jesus e foi batizado depois, ele batismo não valeu. Ah, mas foi no rio. Não importa, está errado. Então, você não teve pecado perdoado, não teve ainda pecado perdoado, e nem o Espírito Santo habita em si. Se o Espírito Santo não habita em si, porque seu batismo foi errado. Seu batismo foi errado, o Espírito Santo não habita em você. O Espírito Santo não habita em você, você não é propriedade de Jesus, você não é filho de Deus e você não tem a garantia da redenção. Olha quantas coisas você perde por ter sido batizado erradamente. Tá vendo? Então, o mundo é religioso, as denominações precisam rever essa situação. Tem muita gente perdido achando que tem salvação, não é mesmo? Então, os efeitos do que aconteceu naquele dia é estendido, alcançando todas as pessoas chamadas por Deus. Jesus vem aí e morra, porque hoje João vai se batizar. Ah, Jesus, aí quando foi isso foi de manhã, quando é de tarde, Jesus volta aí e morre de novo, porque Maria vai se batizar. Aí lá vem Jesus de novo morrer na cruz. Aí amanhã, Jesus volta aí e Pedro vai se batizar. Aí de noite, Jesus volta aí e Joaquim vai se batizar. Não, isso não acontece. Jesus não morre na cruz cada vez que a gente se toma a decisão de se batizar. O Espírito Santo não acontece o batismo com o Espírito Santo cada vez. Então, o perdão, Jesus morreu uma vez por toda, o perdão ficou disponível, e aí, e por todo mundo, o evangelho a toda criatura. A pessoa ouve, crê, se arrepende, confessa, é batizado,
Então, a pessoa, o perdão está disponível para ele. Desde quando Jesus morreu na cruz, no ano 33 da era cristã, e o seu perdão está disponível lá. Você só pegou em 2024. E graças a Deus, e deu tempo, né? Então, quando você é batizado nas águas, você recebe o presente do perdão do pecado, e você não tem pecado, automaticamente o Espírito Santo habita em você. Pronto, é isso. Batismo com o Espírito Santo é isso. Lê esse microfone se tem uma pergunta. Eu acho que ninguém tem uma pergunta. Se tiver uma pergunta, pode ler esse microfone. Todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo. Todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo. Ó, presta atenção. Ó, e todos os salvos. Quem é salvo? Ele que teve o batismo de acordo com o batismo da Bíblia. Se o seu batismo for de acordo com uma religião, não, não tem nada disso. Ok? Todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo. Se torna salvo, torna-se batizado no Espírito Santo. Por isso é salvo do Espírito Santo. Ok? O batismo com o Espírito aconteceu uma única vez na história. Não acontece todo dia batismo com o Espírito Santo. Aconteceu uma vez só e não acontece mais. Igual Jesus. A morte de Jesus aconteceu uma vez só. Jesus morreu quantas vezes? 2, 3, 4? Não, Jesus morreu uma vez só. Então, o batismo com o Espírito Santo aconteceu também uma vez só. Uma vez derramado o Espírito Santo começou a fazer sua obra. Uma vez derramado, o Espírito começou a fazer sua obra. Mas nada do que ele fez se chama batismo. Quando o batismo foi derramado, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo fez muitas coisas com os apóstolos, mas nada do que ele fez podemos chamar de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu uma vez só. O batismo foi o que Jesus fez com o Espírito no dia de Pentecostes. Atos 2, 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus e seu Pai. Ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós este Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Está vendo? Atos 2, 33. Jesus derramou, verbo derramar, conjugado no passado, né? Ele fez, ele não continuará fazendo todos os dias. Não é necessário continuar fazendo. Ele fez uma vez por toda, né? Derramou, né? Passado, né? Hoje, quem está em Cristo foi batizado no Espírito. Hoje, quem está escrito foi batizado no Espírito. Mas quando a pessoa for batizada no Espírito? Quando é no dia de Pentecostes. Vamos analisar isso? Se você é um cristão, se você é uma cristã, se você está em Cristo, você já foi batizado no Espírito Santo. Quando é que você foi batizado no Espírito Santo? Você foi batizado no Espírito Santo em Atos capítulo 2, num dia de Pentecostes. Ué, peraí, mas eu não estava lá. Não estava mesmo. Mas foi naquele dia que você foi batizado no Espírito Santo. Você também teve o pecado perdoado. Quando você teve o pecado perdoado, você teve o pecado perdoado na cruz de Cristo. Seus pecados foi perdoado no dia que Jesus Cristo morreu. Mas você não estava lá? Não estava lá mesmo. Mas foi exatamente naquele dia que você teve o pecado perdoado.
No dia de Pentecostes, em Atos 2, foi naquele dia que você foi batizado pelo Espírito Santo. Interessante isso, né? Vale a pena ver mais sobre isso, né? Mas como, da mesma forma que Jesus morreu, e hoje são salvos nele há mais de 2000 anos atrás, porém recebemos o benefício de sua morte quando nós tornamos seus discípulos. O batismo com o Espírito Santo não é um evento e se repete cada vez que uma pessoa é batizada em água. O recebimento do dom do Espírito Santo não é um evento que acontece separando ou independente do batismo em água. O Espírito Santo é dado num batismo em água. Já expliquei 1000 vezes isso, né? Outras passagens e deixa isto muito claro, é Atos 19. Lá o apóstolo Paulo encontra uns homens e faz a seguinte pergunta, logo no início da conversa, do diálogo, né? Atos 19, versículo 2. Ele perguntou, você recebeu o Espírito Santo quando creram? Ele respondeu, não, nem se ouvimos existe o Espírito Santo. A primeira pergunta de Paulo é para saber se ele havia recebido o Espírito Santo, e então, após a resposta negativa, Paulo faz uma segunda pergunta. Então, que batismo você recebeu? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Paulo estava se referindo ao batismo em água, esse do qual a Bíblia fala de um só batismo. Com esta pergunta, Paulo está dizendo que o recebimento do dom do Espírito Santo não é um evento que acontece separado ou independente do batismo. De acordo com o apóstolo, o recebimento do Espírito Santo acontece num batismo. Exatamente de acordo com o que Pedro havia dito em Atos 2, 38, né, em perfeita harmonia com o que Paulo está dizendo. Né? E eles disseram ter sido batizado no batismo de João. Então, Paulo logo soube porque não havia recebido o Espírito Santo, porque não havia sido batizado em o nome de Jesus para a remissão de seus pecados. Pois quem é batizado em nome de Jesus para a remissão de pecado recebe o Espírito Santo, como tão harmoniosamente ensina o Novo Testamento. Na próxima lição, e será sobre o dons milagroso, iremos analisar detalhadamente o que aconteceu na casa de Cornélio, quando os gentios receberam pela primeira vez a história do Espírito Santo, e isto antes de ser batizado em água. Okay, vamos analisar ele lá. Mas eu já posso garantir a vocês que aquilo foi uma exceção. Não se repete uma exceção para que os gentios fossem aceitos na igreja, porque não era até aquele dia. Ok. Bom, eu acho que ficou bem claro isso, né? Bem claro isso, né? Se tem uma pergunta, liga seu microfone. Então, milagrosamente receberam o Espírito Santo antes de ser batizado, mas isso não tornou-se a se repetir na história da Bíblia. E o Cornélio nem havia se batizado nas águas ainda, nem era um cristão, e foi batizado no Espírito Santo. Vamos explicar isso lá, né, na próxima semana. Então, não existe dois batismos, batismo em água e batismo no Espírito Santo.
E, de jeito nenhum. O batismo é um só. E nesse batismo único, a pessoa recebe o Espírito Santo habitando em si. Deixando a Bíblia falar, aceitaremos suas declarações de e há um só batismo. Se você não foi batizado neste batismo, não tem o Espírito Santo habitando em você. E nem é uma criatura de Deus, nem é um filho de Deus. Né? E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Olha só, deixando a Bíblia falar, voltando aí, deixando a Bíblia falar, aceitaremos suas declarações de e há um só batismo. Se você não foi batizado neste batismo, não tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Por favor, você está me ouvindo. Se você não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de seus pecados e recebeu o dom do Espírito Santo, seja batizado neste único batismo. Se você levantou a mão e aceitou Jesus e foi batizado depois, então você não foi batizado com o batismo bíblico. E eu imploro a você, garanta a sua salvação obedecendo o que a Bíblia diz. Assim você receberá os benefícios da morte de Jesus Cristo. E aí sim receberá, por se tornar filho de Deus, você recebe o Espírito Santo habitando em si. Você será selado como propriedade divina. Receberá o Espírito Santo como penhor, como garantia da vida eterna. Deixe a Bíblia falar. E Deus nos abençoe. E para a semana vamos estar aí com a última aula deste curso. Se você tem uma pergunta, pode fazer, fique à vontade.